Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, um domingo muito especial, nós estamos assim bastante esperançosos. Sabemos que Deus tem reservado para nós a resposta, o atendimento ao nosso clamor. Nós estamos confiantes nisso, estamos certos de que em breve vamos estar podendo desfrutar da unidade, da comunhão uns com os outros. Sabe, irmãos, inegavelmente nós estamos vivendo numa era de velocidade. As coisas, elas estão acontecendo assim muito rápido, muitos fatos que têm levado essa geração a um verdadeiro êxtase, né? Ou a uma retração. Existem muitas pessoas que estão retraídas, que estão até mesmo em estado de depressão, estado depressivo. Muitos estão como se o mundo e os fatos estivessem a seu favor, mergulhado totalmente nos seus interesses, nas suas agendas, né? E nós vemos que, ao contrário disso, nós vemos regiões da Terra em que vidas estão penalizadas, famintas, até mesmo sem forças para respirar. E não precisa ir muito longe. Eu estava vendo nesses dias um documentário na TV sobre regiões do Brasil, regiões pobres, em que as pessoas realmente não têm o que comer, né? Então, que discurso, né, eu poderia dar para esse tempo que está se cumprindo, né? Para essas projeções proféticas que nós estamos vendo, que simplesmente passar, né, por cima de tudo isso, mas a gente vê que simplesmente é o passar de um tempo, de uma geração, como tem sido o mundo desde que é mundo, né? Eu ouvi esses dias também um médico dizer que quem olhar para a anatomia do corpo humano vai perceber a tamanha complexidade de sua estrutura, de como funciona, tudo funciona em harmonia perfeita. E ele falou que depois disso, quando nós, ou qualquer um que pudesse olhar essa anatomia funcionando, jamais iria duvidar de que Deus existe e é o Criador, né, de tamanho feito, né? Então, sabe, pensando nisso, eu comecei a meditar, eu estava orando nesses dias, e eu fui ao livro de Salomão, né, o livro de Eclesiastes, e no capítulo 1, no verso 4, e depois do verso 8 ao 11, Salomão diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vês isto? É novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Pois bem, depois de ler esse texto, eu continuei na minha leitura bíblica, folheando a Bíblia, né? E eu me deparei com um texto muito interessante que me chamou a atenção, que está em Jeremias, capítulo 1, do verso 11 ao verso 12. Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Meditando, não é, nesses dois textos, claro que dentre tudo que Salomão falou sobre a terra é verdade, né? Mas uma outra verdade surge aqui: a palavra de Deus é eterna, permanece para sempre e se cumprirá, irmãos, doa a quem doer, né? Nós vemos isso de uma forma bem clara
bem explícita, né? Quando Deus diz aqui a Jeremias, né? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Nós sabemos que tudo que nós estamos vivendo são coisas que estão debaixo do controle de Deus e que se cumpre no tempo determinado. Uma coisa que eu observo nesse tempo de estudo da palavra, nesse tempo de caminhar na palavra de Deus, é a característica que Deus tem de arquetipar. É até meio difícil de falar, né? Arquetipar. Então, você pode perguntar, o que é isso, pastor? Arquetipar, né? Arquetipar é usar modelos, é usar figuras para explicar e mostrar realidades espirituais. Até mesmo Deus é tão especial nisso que até mesmo os nomes bíblicos, né, são representativos e marcadores de fatos, de realidades, de eras. E nós vemos que, além disso, a perfeição de Deus, ela não está só no corpo humano, né, mas em tudo que Ele criou. Eu vejo, assim como uma visão macro, que o mundo e tudo que nele há é como se fosse um grande organismo, né, assim como é o corpo humano. Em cada elemento que compõe o mundo, que compõe a criação, cada um desses elementos tem a sua função. E claro, sempre com um toque de beleza que só Deus pode dar. Eu estava vendo esses dias também o fundo do mar, os corais, o colorido, as espécies de peixes, lindas, 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 como que estivessem assim num balé harmonioso, né, submerso. E aí me veio então essa figura da amendoeira, né? Poderia ser uma mangueira, poderia ser uma goiabeira, né? Claro que não. Deus, Ele coloca as coisas certas no lugar certo, no momento certo. Em determinado momento no Evangelho a gente vê que Deus usa a figueira, depois Ele usa a videira, né? E aqui tinha que ser a amendoeira, né? Quem sabe Deus a criou só para este motivo, só para usá-la neste momento, mas ele não foi, a amendoeira não foi usada só aqui, né, nesse livro de Jeremias. Nós vamos ver isso mais na frente. Por quê? Como eu disse, né, Deus ele usa também os nomes para marcar, fazer pontuações, e a amendoeira é uma árvore que o nome dela em hebraico significa vigilante, né? É uma árvore, é a primeira planta, né, que floresce na primavera, né? É a primeira que, quando começa a primavera, ela já está praticamente florida. É como se ela ficasse vigiando o fim do inverno, né, e o início da primavera. É como se ela fosse a primeira da fila, né? E quando isso acontece, a amendoeira, ela é a primeira a brotar, porque no inverno caem as folhas, elas se secam, elas ficam como que galhos secos, mas a amendoeira é a primeira a brotar, a florescer, daí o seu nome, né? Vigilante. Deus estava dizendo a Jeremias, eu sou como a amendoeira, né, que vigia a primavera. Ele poderia estar dizendo isso, ele poderia estar dizendo, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra, né? E você, Jeremias, deve ser vigilante como a amendoeira. Eu creio que isso tem um significado, claro, mais profundo, maior, mas a vara de amendoeira, ela tem um simbolismo muito grande para o povo de Israel, né? Muito grande para o povo de Deus de um modo geral. E Jeremias, eu creio que o profeta, Deus estava dizendo para ele que ele devia ter pelo menos algumas lembranças, né? Quando ele teve aquela visão. A primeira lembrança é, como eu disse, que Deus ele instituiu a amendoeira como um símbolo. Lá no passado, lá no livro de Êxodo, né, quando olhamos lá o livro de Êxodo, no capítulo 25, no verso 33, quando Deus ele dá a ordem para se construir o tabernáculo, os elementos do tabernáculo, ele manda que se fizesse o candelabro, né, o menorá, e ele diz assim, ele dá uns detalhes dessa construção, ele diz assim, numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, ou seja, do modelo de amêndoas,
um botão e uma flor, e 3 copos em modelo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro, né? Isso nos faz, né, de alguma maneira me lembrou a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, em que elas deveriam estar vigilantes, né, com relação ao azeite das suas lâmpadas, né? Então, essa lembrança que eu vejo que o profeta deveria ter é algo para aquilo que Deus está falando, que Ele é Deus zeloso, não só nas coisas grandes, mas nas coisas miúdas, nos detalhes. Deus, Ele tem zelo por coisas pequenas. Nós somos pequenos, mas Deus, Ele tem zelo por nós. Se Ele tem pela sua palavra, Ele tem zelo por nós, né? Uma outra lembrança, que também está em Números 17, versículo 8, é quando a vara de Arão, ela floresceu, né? Diz lá em Números capítulo 17, no verso 8, diz assim: sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrando na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores e brotara renovos e dera amêndoas. Houve um momento em que Deus precisou fazer uma arguição de autoridade sobre o povo de Israel, houve desobediência, rebeldia, e Deus colocou, né, isso nos liga a questão da autoridade, né? Deus, ele mostrou que Arão, ele seria a partir daquele momento a pessoa, né, com autoridade sobre aquele povo. Mas isso também nos liga a uma outra coisa, isso nos liga à autoridade da palavra de Deus. O brotar da amêndoa, né, da semente de amêndoa, aponta para o cumprimento da palavra, ou seja, o florescer da palavra na nossa vida, na vida do mundo, de todas as coisas. Deus, ele cumpre os seus propósitos em todas as coisas. Então, a exortação, quando nós também olhamos aquilo que eu creio Jeremias devia se lembrar, ele deveria se lembrar também daquela exortação final de Salomão que nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 12, né? Quando ele diz lá no verso 5, ele diz: como também quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira. Então a amendoeira, ela foi usada por Deus como um elemento, um tipo, né, de destaque para pontualizar alguns chamamentos, algumas arguições de Deus na vida do homem, né? Então, quando nós também percebemos esse tipo de arquétipos de Deus, nós vamos ver que varas, ela tem um simbolismo, ela significa pessoas, né? Em João capítulo 15, nós vamos ver Jesus dizendo que vós sois as varas, né? Quando ele faz aquela parábola da videira, né? Então a vara de amendoeira passa a ocupar aqui um lugar de pessoa vigilante, uma pessoa que está vigiando, uma pessoa que está observando, uma pessoa que está atenta, né? Então as profecias do Antigo Testamento, quando nós fazemos os estudos das profecias, nós vamos ver que elas são expressas de algumas maneiras. Eu posso dizer que a profecia, ela se desenvolve em 3 vertentes: verbal, factual e simbólica, né? Então, quando nós falamos de uma profecia verbal, o nome já está dizendo, é quando ela é falada, assim diz o Senhor. É uma profecia falada, né? Então, assim se faz o enunciado do que vai acontecer por ordem do Altíssimo, ou uma observação de Deus, um chamamento de Deus, né? Também a profecia pode ser factual. O que significa isso, pastor? É quando um fato, né, algo que se sucede, que é histórico, real, concreto, é apontado também como um evento futuro, né? Por exemplo, a Páscoa é um fato histórico real, né? E ela, já quando ela aconteceu lá no passado, ela era um anúncio, uma profecia, né, para a obra do Senhor Jesus Cristo, né, que viria, o Cordeiro Pascal. E ela também é simbólica, né? Ou seja, é quando exatamente um símbolo é tomado
como sendo uma mensagem. E aqui nós estamos vendo uma profecia simbólica, né? Jeremias, Deus dando essa visão da amendoeira, é uma profecia simbólica, né? Quando Deus deu ao profeta essa visão, ele estava alertando ao profeta para que alertasse ao povo, logicamente, né, para vigilância. Porque também naquele tempo haviam muitas coisas que estavam, vamos dizer assim, atacando o povo, né, de várias formas, né? Deus, ele sempre fez essa arguição para o povo, sempre fez essa exortação: olha, o cuidado, não se contaminem com os povos da terra, não é? Não vão segundo os seus deuses. E não seria diferente ali com Jeremias, né? Porque a palavra de Deus, ela iria se cumprir. Quisesse Jeremias, quisesse as pessoas, quisesse os inimigos ou não. A Bíblia diz que no mundo tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Deus é fiel. Uma coisa que ele não pode fazer é negar-se a si mesmo, ou seja, negar a sua própria palavra, né? Não que Deus seja ruim, seja mau, né? Mas por quê? Porque Deus, ele conhece todas as coisas. E ele conhecia, sabia o pecado de Judá. Ele conhecia aquela gente, ele conhecia aquele povo, as suas tendências, as suas naturezas pecaminosas, né? As suas questões interiores. Então, quando a gente olha para esse versículo, para essa passagem da Bíblia, nós também podemos extrair daqui algumas coisas importantes para a nossa vida, né? Então, assim como a amendoeira, né, espera para florescer logo no início da primavera, né, Deus também, ele espera, né, o tempo adequado, o tempo dele, para cumprir as suas promessas e iniciando um novo tempo em nossas vidas. Eu acho que a cada momento, a cada tempo, a cada coisa que nos acontece, é sempre um momento, não especificamente assim um momento de Deus, né? Porque nós também criamos muitas circunstâncias plantadas por nós mesmos, mas até nisso Deus ele nos dá a oportunidade de nós alcançarmos, né, crescimento. Então Deus estabelece na trajetória das nossas vidas coisas e situações e eventos, né, para cumprir coisas que Ele destinou a nós, né, para nos mostrar, para nos fazer amadurecer, para nos forjar. E eu tenho dito que o principal objetivo de Deus hoje na nossa vida é forjar a imagem do seu Filho em nós, nos levar a termos no nosso coração o mesmo modelo de Cristo, né? Então eu vejo também, irmãos, aqui dentro desse contexto da amendoeira, a fidelidade de Deus, né? Ele nunca age, ele nunca vai agir fora de tempo, ele nunca vai estar atrasado, né? Quando diz ali que no inverno as folhas caem, pode representar para nós o tempo das adversidades, o tempo das lutas, das batalhas, né? Hoje nós estamos nisso assim de forma efervescente, nós estamos vivendo um tempo de inverno, né? Um tempo assim, um tipo de inverno em que a nossa vida parou, né? A vida do mundo parou, né? Mas isso tem sentido? Isso acontece assim, sem nenhuma causa, sem nenhum... Não, Deus tem, Deus tem coisas, das crises, das pandemias, das perseguições, né? Deus tem sempre um propósito, né? Foi assim na vida de Jó. Jó teve um tempo de inverno, teve um tempo em que as folhas da vida de Jó secaram e caíram. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, a saúde, o apoio da esposa, que até sugeriu para ele que ele se suicidasse, né? Mas algo interessante acontece com a amendoeira. Antes que o inverno acabe, eu tenho certeza que esse inverno da pandemia já está acabando, já está passando. Nós já vamos voltar a termos momentos como tínhamos antes. Eu creio nisso, sei que você também crê. Mas nós precisamos olhar a palavra de Deus e observar as pontuações que Deus nos dá
através das suas projeções proféticas. O tempo do inverno dessa pandemia está passando, mas Deus continua zelando pelo cumprimento da sua palavra, né? Enquanto nós vemos muitas pessoas envolvidas nos seus interesses, envolvidas em política, envolvidas em coisas que não são, né, que são pertinentes a este mundo, né? Nós estamos vendo, podemos fazer uma analogia, que elas são árvores que estão cada vez mais secas, sem frutos, né, e sem florescer, mas a amendoeira está vigilante, ela está percebendo, né, esse fim de inverno e está, vamos dizer assim, preparada para florescer, para entender o que Deus vai fazer, o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer, né, o que Ele fará. Então a amendoeira, ela se antecipa à primavera, ela desperta ainda no inverno, e é isso que nós precisamos fazer, despertarmos ainda no inverno, despertarmos ainda nesse tempo em que nós estamos aí vivendo já o finalzinho dessa pandemia, mas termos o cuidado, termos a prudência, termos o equilíbrio, né, como nós pregamos na outra pregação, né, estarmos sóbrios, né, vigilantes, né. A amendoeira lá na Bíblia, ela florescia no inverno de Israel, que era um rigoroso inverno, né? E por isso que para os israelitas, ela é tida também como um símbolo de esperança e restauração. Então, para nós precisamos olhar não para a amendoeira física, mas olhar para a amendoeira que está descrita na Bíblia, né? Para esse texto de Jeremias, né? E saber, irmãos, que a palavra de Deus ela irá se cumprir, queiram os adversários de Deus, queiram não, né? Então o profeta, o que Deus também estava falando para o profeta? E está falando para nós, né? Nós não podemos nos intimidar e nem nos acharmos vítimas de tudo isso, porque Deus tinha um propósito para o profeta e tem um propósito para as nossas vidas, né? Então quem é que iria realizar a obra de Deus? O profeta. Era Deus quem iria guardar o profeta, capacitar o profeta, né? Quem iria cumprir tudo aquilo que ele havia dito, né? Já em profecias anteriores. Quando nós olhamos o livro de Isaías, no capítulo 55, nós vamos ver escrito assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a designei. Fantástico isso, né? Eu fico muito assim entusiasmado, eu fico às vezes extasiado com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, o cristão ele tem que ser vigilante, não somente porque quando ele fala de profecias, quando ele fala de palavra, culmina com uma coisa, com a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Isso é líquido e certo. Nós vemos que Jesus está voltando. Ah, pastor, a gente escuta isso, eu escuto isso. Jesus está voltando, né? Mas nós devemos vigiar, como o exemplo da amendoeira, para esse fato, né? Mas também não é para o fato só de que Jesus está voltando, mas devemos vigiar para o momento da sua volta, assim como a amendoeira ela ficava esperando o momento da primavera. Eu preciso esperar um momento, eu fico imaginando um momento da vinda do Filho de Deus, do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que há de resgatar a mim, não só a mim, mas no fundo do meu coração eu desejo que a todos nós, a toda a igreja, nós estejamos juntos, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, como eu já tenho dito, não é esperar esse momento com medo, com aflição, né? Ou porque o mundo vai acabar, e etc, e etc, e etc. Não. Isso é um tema que eu digo dos profetas atuais do Apocalipse, né? Com seus quadros de terror,
né? Assim como que se seguir ao Senhor ou estar observando esse momento é feito por medo, por opressão, por pavor. Não, não é isso. O profeta, ele estava ali naquele momento, Deus estava dando aquela visão para ele, mas estava dizendo: olha, sou eu que zelo, sou eu que cuido de você, sou eu que te preparei, sou eu que te capacito, sou eu que te guardo, sou eu que te preservo, sou eu que te sustento, sou eu que te redimo, sou eu que te salvo. Eu vejo assim que o profeta, ele deve ter tido algumas lembranças quando ele viu aquela vara de amendoeira, porque ela era um simbolismo muito forte para o povo de Deus. Quando nós vimos ali o candelabro, né, que foi adornado por amendoeiras, lá em Êxodo 25, como nós lemos, né, nas hastes do candelabro, isso tem um simbolismo. As flores da amêndoa ali naquele candelabro indica a constante, permanente, né, atenção, cuidado de Deus para com a nação de Israel. Deus é vigilante também, não dorme o guarda de Israel. E é também essa visão, essa profecia, esse entendimento é também para os nossos dias, é também para mim, é também para você. Deus, ele está com seus olhos no teu coração, na tua vida, nas coisas que te envolvem. Você é importante para Deus, nós somos importantes para Deus. Devemos lembrar da vara de Arão que floresceu. Isso é um chamamento, quando nós lemos lá em Números 17, é um chamamento. A semente da amendoeira também é um símbolo de chamado. Cristo, ele nos chamou, né, e nos deu autoridade, nos capacitou a nós pisarmos em cobras, escorpiões, bebermos venenos e ele não nos fazer mal. Tudo isso são arquétipos, tudo isso são simbolismos, né, mas nos mostra, né, quando nós vemos esse texto, nós meditamos, porque nós fazemos parte da família de Deus, nós vemos que também há aí um chamamento para a nossa vida. Eu tenho autoridade em Cristo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso passar pelo inverno mais rígido, mas eu estou debaixo do zelo do cumprimento das promessas de Deus na minha vida. A promessa não são as circunstâncias que vão determinar o que Deus vai fazer ou o que Deus não vai fazer. Deus, ele tem uma palavra definida e dada. Creia nisso. Essa semente da amendoeira, um dia ela germina, né? E um dia ela se torna uma árvore linda. Saiba, meu irmão, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus é o tempo perfeito. Ele nunca se atrasa. Nós precisamos sim sermos vigilantes e estarmos atentos aos tempos. Ser semente de Deus para a sua família, ser semente de Deus como esperança e fé da fidelidade de Deus. E por último ele fala, eu vejo esse texto de Eclesiastes, capítulo 12, quando nós olhamos principalmente no verso 1, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabe por quê? Eu considero o tempo da nossa vida o tempo da nossa mocidade. Não é o tempo físico em que os cabelos embraquecem, né? Mas é o tempo da nossa estada aqui. Nós estamos vivendo um tempo da nossa mocidade. Sabe por quê? Porque eu em Cristo, você em Cristo, nós somos eternos. Nós somos eternos. Claro que lá nós não envelheceremos, não haverá isso. Mas lembrarmos-nos do nosso Criador hoje, né? Como floresce, Paulo ele diz, Salomão ele diz como floresce, né, a amendoeira. Lembrarmos do nosso Criador como floresce, lá no verso 5, como floresce a amendoeira. Então nós precisamos lembrar de Deus, estar diante dele em confiança. A palavra de Deus, meu irmão, ela se cumpre, ela vai se cumprir em todos os momentos, né? A palavra de Deus, ela se estabelece na vida daqueles que o amam. E eu quero deixar para você uma afirmação, né? Nós somos também a amendoeira. Nós devemos olhar, ser como ela, mas nós somos a amendoeira. Salmo capítulo
1, no verso 2 e 3, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Diz assim: ele será como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É você, sou eu, somos nós em Cristo. Nós somos essa amendoeira. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, como é linda a Tua palavra. Como nos consola, Senhor, cada vez que podemos encontrar nelas, Senhor Deus, a fidelidade, Senhor Deus, o cumprimento dos Teus propósitos. Senhor, nesse momento que eu chamo de inverno se acabando, nosso inverno está se acabando. E eu quero, Senhor Deus, junto com a igreja Nova Aliança, junto com os meus irmãos, sair desse inverno, começar uma primavera floridos, viçosos, lindos, glorificando o Teu nome, Senhor Deus, e esperando, Senhor Deus, Pai amado, pelo momento em que encontraremos contigo. Eu te peço, Senhor, neste domingo, neste culto que estamos fazendo em glória, em louvor, em adoração ao Teu nome, que o Senhor nos dê também visão, como o Senhor deu a Jeremias, não mais, Senhor Deus, de um tempo, Senhor Deus, em que Judá vivia mergulhado no desânimo, nas coisas pertinentes à carne, mas, Senhor, que o Senhor nos renove em espírito, que o Senhor nos mostre, nos dê visão, Senhor Deus, da glória que há de ser do momento em que estaremos juntos. Abençoa-nos nesse tempo que estamos chegando, até aqui nos preservou, até aqui nos guardou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai amado, isso é maravilhoso aos nossos olhos. Senhor, eu te peço, continua sustentando a igreja, continua sustentando a nossa vida, continua, Senhor Deus, nos dando, Pai amado, entendimento através das figuras, através, Senhor Deus, dos arquétipos, através dos simbolismos, Senhor Deus, e até mesmo, Senhor Deus, através de tudo aquilo que o Senhor revela através do Teu Espírito. Continua, Senhor, nos dando essa fé, continua nos dando, Senhor Deus, essa convicção de que o Senhor é zeloso pelo cumprimento da Tua palavra. E eu sei, Pai amado, que a Tua palavra se cumprirá como tem se cumprido até aqui, como se cumpriu em Cristo Jesus, como se cumpriu, Senhor, através de toda a profecia do Antigo Testamento, Senhor, através do meu Salvador. Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é aquele que foi enviado por Ti, morreu, veio em carne, morreu e ressuscitou o terceiro dia para a nossa salvação, para a nossa justificação. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Senhor, levanta neste momento ao que está, Senhor Deus, talvez sem essa visão. Pai amado, levanta em fé, levanta em esperança, levanta em coragem, para saber, o inverno está passando, está acabando, e já começa a primavera, em que haveremos de ver, Senhor Deus, as flores, Senhor, os pássaros, Senhor, as abelhas tirando o seu pólen para a fabricação do mel das flores. Senhor Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que haja beleza no nosso coração, Senhor Deus, dentro da visão maravilhosa que o Senhor deu a Jeremias e que hoje nos toca com um chamamento especial de vigilância. Muito obrigado, Senhor, abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, livra-nos, continua nos sustentando. Eu oro assim, abençoando, Senhor, a Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, seja sobre a tua vida, Igreja Batista Nova Aliança. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Amém?